Como usar o diário de oração aqui do Sal e Luz? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas primeiro eu vou pedir você para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vou começar contando para vocês rapidamente a história desse diário. A minha mãe fez um diário para mim quando eu era criança e ela escreveu durante um período da vida naquele diário e quando eu casei ela me deu de presente. Foi um presente muito significativo para mim, que me ajudou em diversos momentos da minha vida, me ajudou inclusive a entender melhor o coração da minha mãe, do meu pai, ali na minha infância, e eu tive o desejo de fazer um para minha filha também, para a Laura. E aí eu comecei inicialmente escrevendo numa bíblia, dessas bíblias de anotação, sabe? Só que acabei me perdendo, porque a bíblia tinha muitos textos, tinha textos que não cabia ali botar uma oração para ela naquele texto, eu comecei a anotar outras coisas, enfim, não deu certo, né? Ficou muito confuso e eu achei até que para ela entender ali as orações ao longo da vida não ia ser legal. Tive ideia de fazer um diário. E aí, como a gente já estava aqui no Sal e Luz, produzindo conteúdo, abençoando tantas pessoas, eu pensei, por que não abençoar também outras mamães com um diário que eu gostaria de ter para mim? E aí foi assim que a gente desenvolveu o diário de oração de mãe para filha. Você vai ver que o nosso diário, ele tem 4 partes, tá? Então eu vou abrindo aqui o diário e vou mostrando para vocês. Eu escolhi o da capa verde, mas eles são todos iguais no interior, tá bom? Então, independente da cor aí da sua capa, você vai conseguir identificar como é que a gente preenche. Logo que você abre aqui, ó, ele tem esse espacinho aqui que é para você poder escrever o seu nome, o nome do seu filho, tu pode escrever uma mensagem de carinho, né? Da mamãe para meu filho, né? Fulano de tal, tal, e assinar. E tem um bolsinho, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Esse bolsinho você pode, por exemplo, guardar aqui também, né? Os cartões de oração que vem junto com o diário, que a gente vai conversar daqui a pouco. Ou então você pode botar aqui lembranças, outras coisas que você quiser guardar aí ao longo da vida, certo? E aí, depois disso, o nosso diário, ele é dividido em 4 partes. No primeiro momento, você tem aqui o conteúdo que vem no diário. Esse conteúdo é para você poder estudar e fazer registros, ou registros das suas anotações, daquilo que você está aprendendo, ou algum registro que você queira fazer para sua filha. Por exemplo, aqui nós temos um mapa mental com versículos sobre oração. Aqui embaixo eu deixei uma mensagem para a Laura no meu, falando a respeito da oração e como é importante ela desenvolver essa disciplina na vida dela também. Então deixei um recadinho para ela aqui. Depois a gente tem aqui uma parte que é uma parte de registro de memórias, onde você pode colocar fotos e responder algumas perguntas aqui. Logo depois que você responde essas perguntas, e aí são perguntas da sua gestação, né, de quando seus filhos eram pequenos, né, se eles são pequenos é mais fácil de preencher, porque tá tudo mais fresquinho na memória. Senão a gente vai puxar aqui na memória para poder preencher essa parte. E aí logo depois tem uma orientação aqui a respeito de oração, e você vai escrever aqui uma oração de acordo com essa orientação nessa parte de memória. E depois a gente tem aqui uma parte de conselhos, tá? Esses conselhos, a gente tem versículos bíblicos, que são conselhos para os nossos filhos, e aqui embaixo você pode completar com os seus conselhos, os conselhos que você gostaria de dar para eles. E aí, depois dessa primeira parte aqui, de conteúdo e memórias, a gente tem outras 3 partes: gratidão, promessas e orações. Em todas as partes, você tem aqui um versículo que te orienta a respeito do que você vai fazer naquela parte, e aqui dentro também tem uma pequena orientação aqui, tá? Mas gratidão, você vai registrar tudo aquilo que é motivo de gratidão, tudo aquilo que de alguma forma te deixa grato. O próprio nascimento do seu filho, uma viagem, um aniversário, uma conquista, e aí você pode registrar aqui gratidão a Deus, orações de gratidão. Na parte aqui das promessas, o objetivo é você registrar promessas bíblicas, aquelas promessas que estão na Escritura, a respeito de Deus para nós, para nossa vida, e orar com base nessas promessas para a vida do seu filho, ou então coisas que Deus ministrar ao seu coração. Então o Senhor está falando contigo alguma coisa relacionada ao seu filho, tu registra aqui para ele, já ora sobre aquilo. Em algum momento ele vai ler, tenho certeza que vai ser muito especial. E por fim aqui, a última parte nossa, a parte de oração, é destinada mais a orações de petições, né? Quando a gente vai colocar as necessidades dos nossos filhos ali diante do Senhor. E junto com esse diário, você vai receber também os cartões de oração. Todo o nosso diário, desde a parte ali de conteúdo, você vai ver que ele é inspirado num princípio de orarmos a palavra de Deus. Então a gente lê as escrituras, entende o que aquele versículo, aquele trecho das escrituras está falando e ora com base naquilo. E é para isso que esses cartõezinhos de oração, eles vão te ajudar. A ideia é que você destaque esses cartões
E aí cada um deles tem aqui um versículo e uma explicação. E aí você vai colar numa daquelas partes lá do nosso diário, de acordo com o que fala o versículo. Então, se é um versículo de uma promessa bíblica para o seu filho, você vem aqui na parte das promessas, e aí você vai colar um cartãozinho aqui e escrever a sua oração com base nesse cartão. Então, os cartões, ele facilitam muito a sua utilização aqui, tá bom? Você vê se o versículo é uma promessa, se o versículo é um versículo de petição, por exemplo. Tem um momento ali que a gente vai orar pelo futuro dos nossos filhos, pelo cônjuge, pelos nossos netos, e aí você vai colar lá na parte de orações de petição. Às vezes é algo que você vai agradecer, um versículo que remete ao agradecimento. Então você vai pegar e vai colar ali na parte de agradecimento, tá bom? E uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu diário de oração é intercalar as minhas orações com textos que eu escrevo para minha filha. Então, se ela está passando por alguma dificuldade, por exemplo, eu vou lá e escrevo sobre aquela dificuldade, uma dificuldade na escola, uma dificuldade de adaptação, né? Algum problema de saúde, eu escrevo sobre aquilo ali para ela, filha, a gente está passando por essa dificuldade, você tem tido esse probleminha, a gente tem tentado tratar dessa forma. Então, eu conto um pouquinho ali da situação para contextualizar ela e oro sobre aquilo. Eu acho que isso deixa registrado ali um legado mesmo de fé para os nossos filhos, para eles verem que nós estamos buscando, né, no Senhor ali para a criação deles, né, para que eles cresçam edificados na palavra de Deus. E o que Deus falava no nosso coração, enquanto a gente criava essa ferramenta, que é o diário de oração, é que ele seria uma ferramenta para alinhamento de corações, uma ferramenta até de evangelização, uma ferramenta que vai deixar registrado realmente um legado de fé, porque a ideia é que em algum momento a gente dê isso de presente para os nossos filhos. E aí, quando a gente fizer isso, que a gente der de presente para os nossos filhos, eles vão ler tudo aquilo ali e muitas vezes eles vão se ver vivendo respostas de nossas orações. E eu creio que isso é muito forte, né, na vida dos nossos filhos. E isso também vai aproximá-los do Senhor. Então foram essas promessas, essas coisas que Deus foi colocando no nosso coração enquanto a gente desenvolvia esse projeto, tá certo? Eu espero de verdade que abençoe você, que abençoe a sua família e que seja algo muito especial para vocês aí no futuro, tá bom?